Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE Campus Tianguá. E primeiramente, aqui na tela você tem alguns avisos sobre esse período de aula remota. Você pode pausar, tá lendo com calma, e você também encontra lá no Classroom, ok? E aqui a gente vai dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear. Na aula anterior a gente viu, né, introdução sobre vetores próprios e valores próprios. Então a gente viu a definição, a gente viu alguns exemplos e o procedimento que a gente deve ter, né, quando a gente quer determinar esses vetores aí especiais e esses valores também especiais, tá? Pois bem, na aula de hoje a gente vai fazer mais alguns exemplos, tá? Desse procedimento, visto que ele é de fundamental importância, né? Então vou repetir mais algumas vezes para que tenha uma boa fixação, tá? Até porque é o principal intuito dessa parte desse conteúdo, é você saber determinar esses vetores próprios e valores próprios, tá? Então é de suma importância que você esteja dominando aí esse passo a passo, esse procedimento, ok? Então, bem, e aqui, de novo, né, no final da aula passada eu coloquei isso daqui e quero iniciar essa aula novamente com esse esquema, né, que você deve ter. Bem, então a primeira coisa é como que você faz para encontrar os valores próprios, certo? Então, você vai olhar para esse determinante aqui, tá? Que é justamente o que a gente chama de equação característica, tá? Esse A é a matriz que está associada à sua transformação. Aqui é a sua matriz que está associada à transformação, né? Esse I aqui, né, é a matriz identidade. Então, quando você olha para essa A menos lambda I, né, então é justamente a sua matriz A, onde na diagonal principal tem-se aí o acréscimo do termo menos lambda, né? Então, em toda a diagonal principal, você vai subtrair menos lambda. E aí, você vai ter essa matriz e você vai calcular o determinante dessa matriz, certo? A gente viu que as condições necessárias, né, para que você obtivesse os valores próprios é justamente que esse determinante seja igual a zero. Então, você vai calcular esse determinante, tá? Determinante de A menos lambda I. Bem, então você vai desenvolver esse determinante por uma técnica que você domine, tá? E com isso, o que é que vai acontecer, né? Quando você desenvolver todo esse determinante, você vai chegar em uma expressão, em uma equação a respeito de lambda. E aí, essa equação é o que a gente chama de num polinômio, na verdade, você vai chegar no polinômio lambda, que é o polinômio característico, tá? E aí, quando você encontrar as raízes, né? Quando você encontrar as raízes desse polinômio, esses valores de lambda, que são as raízes, eles são os valores próprios que você procurar, tá? Bem, então aí digamos que você fecha essa etapa de encontrar os valores próprios. Então, pode ser que você não tenha valores próprios, caso o polinômio que você encontrou não tenha raiz. Você pode ter apenas um valor próprio, você pode ter dois valores próprios, três, tá? Então, vai depender da quantidade de raízes que você tiver nesse polinômio. Bem, então, encontrar os valores próprios, ok. E os vetores próprios, né? E como que você faz para encontrar os vetores próprios? Então, você tem que substituir cada valor próprio na equação. Aqui está faltando o V, né? Então é A menos lambda I, V igual a zero, tá? Aí esse lambda I, aqui tá. Então esse V aqui é um vetor que você vai escrever, tá? A gente usa o vetor coluna. Então, se for no R2, se você estiver trabalhando dimensão 2, né? XY, se for em dimensão 3, XYZ. A gente viu no final da aula passada, a gente trabalhou com XYZ. Tá? Então, você escreve esse seu vetor como um vetor coluna, uma matriz coluna, né? E aí você vai substituir para cada valor próprio que você encontrou, você vai substituir aqui, ó. Então, você vai ter uma matriz vezes um vetor de coordenadas. Você
Você vai multiplicar, cai no sistema linear e você vai resolver, tá? E aí, geralmente o que você vai encontrar é uma variável livre, tá? Você vai encontrar aí variáveis livres, tá? Na sua resolução. E aí você, com isso, vai determinar quem são os seus vetores, tá? Também, vamos aqui a um exemplo. Agora esse exemplo, a gente vai estar trabalhando o R3 no R3, tá? Então, você, ao comparar com o caso do R2 com o R2, o procedimento é o mesmo, tá, gente? O procedimento é o mesmo. O que vai mudar? Alguns cálculos se tornarão um pouco mais complexos, no sentido que, em vez de você determinar, fazer a conta de um determinante de ordem 2, que é mais simples, você vai ter que fazer um determinante de ordem 3, tá? Que já é um pouco mais extenso a conta, né? Não que seja mais difícil, mas só o procedimento que é um pouco mais longo. Na hora de você encontrar as raízes, então lá você tinha o seu polinômio característico era de ordem 2, né? Então era uma equação de segundo grau. Aqui vai ser algo de ordem 3 já. Então você já não tem nenhuma regra que lhe dê nenhuma fórmula que lhe dê as raízes, né? Você tem que utilizar aí de algum artifício. Na hora de multiplicar matrizes, né? Em vez de multiplicar a matriz de ordem 2, você vai ter que multiplicar aqui de ordem 3. Então esses são os pontos que podem estar dificultando. O procedimento é o mesmo, mas só as contas que serão um pouco mais longas, tá? Também. Então aqui a gente vai estar considerando esse operador aqui, certo? Esse operador linear. E aí a primeira coisa, você vai estar trabalhando com a matriz canônica, certo? Então você está interessado em descobrir quem é a matriz canônica. A gente já viu isso durante o curso. Então uma forma bem simples, né, e direta de você encontrar é você olhar para os coeficientes, tá? Então primeiro, olha para os coeficientes do x. Então você tem 1, menos 1 e 1. E aqui está na coluna, tá? Aqui você tem menos 1, 5 e menos 1. Então, ó, menos 1, 5 e menos 1. Ok? E aqui você tem, ó, 1, né? Aqui menos 1 e 3. E aqui está 1, menos 1 e 3. Então, primeira coluna, coeficiente de x. Segunda, coeficiente de y. Terceira, coeficiente de z. Tá? Então, aqui é só para você determinar... a sua matriz canônica, tá? Não tem nada de novo. Também, a partir desse momento, então, você vai olhar para sua equação característica, tá? Então, você vai pegar essa matriz, você vai pegar aqui essa sua matriz A, né? Você vai estar subtraindo justamente na diagonal principal, ó, na diagonal principal, certo? Você vai estar subtraindo os lambdas. Então, menos lambda, menos lambda, menos lambda, de forma prática é isso que você vai fazer, tá? E aí, calcular esse determinante igual a zero, tá? Então, o determinante aí tem que ser igual a zero. Então, bem, aqui aparece a primeira diferença, né, em relação ao caso 2, porque é um determinante de ordem 3. Então, por isso que eu pedi para vocês revisarem um pouco como que se faz o cálculo, tá? Então, aqui, você poderia estar usando Sarri, por exemplo. Então, a técnica que lhe seja mais conveniente, tá? Aqui, o que foi utilizado foi desenvolvimento, tá? Pela primeira linha. Então, desenvolvimento pela primeira linha. E aí, o que é que você faz, né? Então, coeficiente, você vai desenvolver aqui pela primeira linha, né? Então, você vai pegar coeficiente e o determinante quando você elimina aquela linha e aquela coluna, tá? Aí depois, menos, né? Que vai ficar alterando. E aí, o termo. E aqui o determinante quando você elimina aquela linha e aquela coluna, tá? Aqui, né? Você tem o termo e aqui você tem o determinante quando você elimina aquela linha e aquela coluna, tá? Que é aquele desenvolvimento de Laplace, ok? Então, aqui é esse desenvolvimento de Laplace pela primeira linha. Foi isso que foi utilizado, né? E nunca esqueça que você está fazendo isso igual a zero, ok? E aqui sim, né?
Aqui você já tem determinante de ordem 2, determinante de ordem 2, determinante de ordem 2. Com isso, então, você vai só multiplicar, multiplicar a linha por coluna, né? Primeira linha por coluna, não, perdão. Você vai multiplicar diagonal principal menos diagonal secundária. Aí você encontra esse resultado para essa outra matriz. Aqui para a segunda determinante e aqui para o terceiro determinante, tá? Ou seja, o procedimento aqui é maior. Aí você vai desenvolver tudo, né? Você vai desenvolver aqui, certo? Vai desenvolvendo aqui, desenvolver aqui, tudo. E você chega nessa expressão, tá? E aí você vai só organizar, né? O que tem lambda ao cubo, o que tem lambda ao quadrado, o que tem só lambda e o que não tem lambda nenhum, que são um termo independente. Com isso você chega nessa expressão aqui, tá? Então essa expressão aqui é o seu polinômio. Polinômio característico. Então observe, o passo, né, que tem aí entre você sair da sua equação característica e chegar no seu polinômio característica é simplesmente a conta calcular um determinante, tá? E aí, esse procedimento você faz da forma que você achar mais confortável. Usa Sarri, usa Laplace, tá? Você pode tentar simplificar aí alguma linha, alguma coluna somando linhas, somando colunas, não sei. A forma que você achar mais conveniente e mais confortável, tá? Então, você vai fazer essa conta, ok? Que não tem um modo único de ser feita. Você vai escolher o modo que você quer fazer. E aí você vai chegar no seu polinômio característico, ok? Então, tá aqui seu polinômio. Ou então é esse, né? Daqui também, multiplicando aí por menos 1, tá? Bem, e aí você observa o que, né? Outra diferença, você tá com um polinômio de ordem 3. E aí, você não pode usar Bhaskara simplesmente para você achar as raízes, né? Você não tem uma expressão simples que lhe dê as raízes de uma equação de ordem 3. Então, bem, o que é que você faz? Primeiro, você tem que... geralmente, quando a gente der exemplos assim, que já são preparados, né? Uma raiz seria... uma raiz geralmente vai ser um número simples. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, tá? E aí você tenta verificar rapidamente se algum desses números vai funcionando. E aí, para agilizar esse chute inicial, digamos assim, é você olhar como esse coeficiente aqui é 1, né? O coeficiente do termo líder é 1. Você testa os divisores do seu termo independente, tá? Então, como é 36, você olha os divisores. 1, 2, certo? 6, 3, você testa esse valor. Então, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, certo? Você vai testando esses coeficientes. E aí, né? O que você verifica é que você encontra um deles, né? O que você, nesse chute inicial, digamos assim, você encontra uma raiz, que seria o lambda igual a 2. Então, lambda igual a 2 é uma raiz. E, consequentemente, né, você tem que um alto valor, certo? Então, lambda igual a 2 é um alto valor. Então, bem, com isso, o que é que você ganha quando você conhece uma das raízes, né? Em relação ao seu polinômio? É que você pode agora dividir seu polinômio por um fator, tá? Então, como 2 é uma raiz, esse daqui, ó, é um fator do seu polinômio, tá? Lambda menos 2 é um fator desse seu polinômio. E aí você pode dividir, certo? O seu polinômio por esse fator, lambda menos 2. Então, aí o que é que você vai fazer? Uma divisão de polinômios, certo? Uma divisão de polinômios. Um modo também que você pode tá utilizando para... Você pode fazer tradicionalmente, mas você também pode estar usando aqui Bruff-Ruffin, né? Você coloca aqui a raiz do fator que você está utilizando, que no caso é 2, é a sua raiz. E aqui você coloca os coeficientes, né? Então, o coeficiente é 1,
menos 11 são os coeficientes do seu polinômio. 36, né? E menos 36, tá? Aí o que é que você faz? Você baixa aqui o primeiro. Aí você faz o seguinte, esse vezes esse, e o resultado você soma com esse, tá? Então vai ficar 1 vezes 2, 2, certo? 2 menos 11, menos 9, tá? E aí você repete o procedimento. Esse vezes esse, mais, aí você soma com este, tá? Então vai ficar o quê? Menos 9 vezes 2, vai dar menos 18, mais 36, fica 18, tá? E aí, o outro, né, já vai dar zero. 2 vezes 18, né? 18 vezes 2, mais 36, ou menos 36, no caso, né? Você soma com menos 36. Então vai ficar 18 vezes 2, 36, com esse zero, e aqui é o seu resto. Então isso daqui são os coeficientes, né? Então esse é o coeficiente de ordem 2, de ordem 1 e do termo independente. Então quando você dividir, vai ficar x ao quadrado menos 9x mais 18, certo? Esse é o polinômio. Então você consegue escrever, ó, como x lambda menos 2, tá? X é a força do hábito, né? Lambda menos 2, e aqui o seu polinômio que você encontrou, tá? Você só dividiu, né? Seu polinômio lá. Então isso daqui é exatamente igual a lambda 3 menos 11 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 36. Então, como você descobriu uma raiz, que é lambda igual a 2, você descobriu um fator, tá? Então você consegue escrever seu polinômio como um produto, né? Sendo que um desses fatores é lambda menos 2 e o outro é o polinômio que você encontrou ao fazer a divisão, certo? E agora você tenta encontrar as raízes desse daqui, tá? Só que a vantagem é que você agora está com um polinômio de grau 2, certo? Você aqui está com um polinômio de grau 2. Também, aqui você pode utilizar direto, né? Tentar utilizar direto Bhaskara, que aí sim você tem uma expressão mais simples, tá? Ou Bhaskara, ou completar quadrados, ou aquela estratégia de soma, né? Ou ver um quadrado perfeito, não sei. Então, bem, aqui você, ao olhar para esse polinômio, que é lambda ao quadrado menos 9 lambda mais 18, certo? Aí você encontra as raízes que são 3 e 6, tá? Então, o modo simples de você ver, né, é que aqui aparece a soma, ou melhor, o produto deles, né? E aqui aparece, ó, menos o valor da soma, certo? Então, é aquela estratégia de encontrar por soma e produto, né? Então, bem, então, com isto, você tem agora lambda igual a 2, lambda, aí você chama aqui, né, lambda 1, que foi o primeiro, igual a 2, o lambda 2 igual a 3 e o lambda 3 igual a 6, certo? E aí você encontra que esse seu polinômio, né, tem 3 raízes distintas, no caso, né, lambda igual a 1, lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 3, lambda 3 igual a 6. Bem, então esses são os seus valores próprios, tá? São os valores próprios do seu operador T. Então, você achou os valores próprios. E aqui, a pergunta agora é, quem são os valores próprios? Ou os vetores próprios, tá? É o que a gente vai ver agora. Como que a gente determina, né? A gente já sabe qual é o procedimento, a gente vai só fazer. Bem, e aqui eu queria chamar a atenção de novo, né? Aqui foi um pouco mais complicado você achar os valores próprios, justamente porque você chegou no polinômio de grau 3, tá? E aí, aqui você pode precisar de alguns artifícios a mais para você encontrar essas raízes, tá? Mas aí a sugestão é essa. Quando for de grau 3, né, você tenta ali achar meio que no chute, por valores simples, olhando os divisores do termo dependente, das raízes, né? E a partir daí, quando você achar uma raiz, você divide pelo fator dessa raiz, né?
no caso lambda menos a raiz. Você faz uma divisão de polinômios e aí você recai num de grau 2. E aí você pode usar Bhaskara, tá? Que é eficiente, ok? Bem, então com isso você encontra os vetores próprios, certo? Vamos adiante. O que é que a gente vai fazer agora? Substituir lá naquela sua equação, né? Qual é a sua equação que você tem? A expressão A menos lambda I V igual a zero. Você vai substituir nessa expressão aqui, primeiro o lambda 1, encontra um vetor V1, tá? Depois você vai lá e faz lambda 2 e encontra os vetores V2. Depois lambda 3 e encontra os vetores V3, tá? Também. Aí você, como eu falei, né? Você vai olhar para essa expressão. Aqui, como você está trabalhando no R3, o seu V, você pega como essa matriz coluna aqui, em X, Y, Z, são 3 coordenadas, tá? E aí você olha, de novo, né? Aqui você tem sua expressão, A menos lambda I, ok? Aqui é o V, e aqui é o zero. Você está só reescrevendo essa expressão aqui, certo? Então, pronto. Aí você observa, né? Como sempre, só o menos lambda aqui na diagonal, tá? É isso que aparece aí, sempre, tá aparecendo. Pois bem, e aí você vai fazer, né? Primeiro com o lambda 1, depois com o lambda 2, depois com o lambda 3, certo? Então, vamos aqui, ó. Primeiro com o lambda 2. Então, você vem aqui, né? E faz o lambda igual a 2. Então, vai ficar, na diagonal principal, vai ficar 1, 3 e 1, certo? Então, é o que você tem aqui, 1, 3 e 1, certo? Aqui. Então, pronto. E aí, você vai o quê? Só multiplicar e recair como um sistema, certo? Multiplicando essas matrizes, você recai, reescreve, na verdade, aí, como esse sistema. Muito bem. E aí, você pode tentar resolver, certo? Por exemplo, se você soma a primeira e a segunda, tá? Quando você soma aqui a primeira e a segunda, tem menos x e x, anularia, certo? Aqui ficaria 3y com menos y, 2y. E aqui ficaria z, menos z com z, também anularia. Então, você teria o quê? 2y igual a zero. Então, isso lhe dá que y é zero. Então, você já encontrou uma restrição aqui sobre y, tá? Então, o seu y é zero, tá? Muito bem. Aí, você vem aqui, você pode olhar aqui agora só para essas duas. Aqui você já pode esquecer que é zero, né? Quando você soma também, quando você... Não precisa nem você somar, né? Daqui, agora você tem o quê? Que x mais o y já é zero, então vai ficar z igual a zero. Então você tem, por exemplo, que z é igual a menos x. E aí você encontra outra restrição, tá? Então, bem, então isso é o que você consegue, tá? O y vai ser zero e o z dependendo de x. E o x, obviamente, depende de x, ou seja, o seu x aí é uma variável livre, tá? Sempre vai estar aparecendo essas variáveis livres, ok? Então, o vetor que você procurava, que era o vetor V1, a priori era o vetor x, y, z, certo? Só que o x, ok, o y você achou que é zero e o z você achou que ele é menos x. Então, se você bota aqui o x ainda em evidência, né, ficaria 1, 0 e menos 1. Isso para todo x diferente de zero, porque senão esse vetor V1 seria igual a zero, tá? Se você escolhe um representante, você pode estar trabalhando apenas com o vetor 1, 0, menos 1, né? Que é quando você faz ali o x igual a 1, certo? Mas você poderia estar pegando qualquer valor para x aí, desde que seja diferente de zero, tá? Então, um vetor próprio, associado ao lambda 2, é o vetor 1, 0, menos 1, tá? Ok? Mas a família completa é essa daqui, para qualquer valor de x diferente de zero. E aí você vai repetir esse mesmo procedimento agora para o lambda 2 e para o lambda 3. Ok? Então aqui o lambda 2 é 3, né? A gente encontrou lá. Ok? E aí
você vai olhar aqui a expressão que vai ficando na diagonal principal, tá? E aí com isso você vai multiplicar e reescreve aqui como esse sistema, ok? Bem, daqui você já tem o que? Que y é igual, né, a x, certo? Você já tem isso. Por exemplo, aqui, né, você já tem que y é igual a z, por exemplo, ok? Você tem restrições diferentes aí, né? Diferente a priori, mas isso também lhe diz que z é igual a x, ok? E aí você tem que verificar a terceira, né? Porque você está usando a primeira e utilizando também a segunda, certo? Aqui, ó, eu vou fazer de um modo diferente. Sempre a gente está deixando o x em evidência, tá? Mas eu vou deixar aqui o y. Aqui, daqui você tira que o z é igual a y, certo? Daqui você tira que o x é igual ao y, ok? Então você usou a primeira, usou a segunda, ou a primeira e a terceira e encontrou essas restrições. A terceira você tem que verificar, né? Se o z for y e o x também for y, a segunda é verdadeira, né? O que você teria? Porque como é um sistema, tem que verificar as três condições, né? Então ficaria menos y mais 2y menos, no lugar do z é y, ok? Ok. Então, tomando x dessa forma e x dessa forma e z dessa forma, também satisfaz a segunda. Então é isso que você tem como solução do seu sistema. E y aí é uma variável livre. Então você tem que z é igual a y, certo? E que x é igual a y. Então não importa qual a variável que você vai deixar como variável livre, tá? Então ó, o seu v2 a priori era x, y, z. Quais foram as restrições? X é y, tá? O y é y e o z você achou também que é y. Quando você bota y em evidência, é 1, 1 e 1, tá? E isso para todo y diferente de 0, ok? Então, se você vai escolher um representante, o mais simples é pegar y igual a 1, você teria 1, 1 e 1, tá? Então, não importa, tá? Não importa qual a letra, né? Se é x, y, z, ou seja, qual é a variável que você vai deixar livre. Que é uma variável parâmetro, você pode até chamar de t, se você quiser, ok? Aparentemente pode ser que a resposta fique diferente, mas não fica, né? Nesse caso ainda ficou igualzinho. É só 1, 1 e 1, tá? Mas às vezes é só você tomar um y, um x conveniente que você encontra com a mesma cara. Então não tem problema. Se você resolve o sistema de forma correta, não tem como errar adiante, tá bem? E aí a última, né? Agora fazendo lambda igual a 6, que é porque é o último valor que você achou aqui pro lambda 3, tá? Então você observa como que vai ficar a sua diagonal principal aqui, multiplica as matrizes e aí você vai encontrar esse sistema aqui, certo? Então bem, aí, né, você pode ir resolvendo, tá? Aqui essa parte de resolver o sistema, você pode tentar fazer como você achar mais conveniente, tá? Você pode tentar ir tentando até escalonar, se você quiser, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, as restrições que você vai encontrar são essas, tá? Y igual a menos 2, z igual a x, tá? Y igual a menos 2x e z igual a x. Então fica até como exercício, né, para vocês treinarem, resolver esse sistema, tá? Resolve esse sistema aqui e tentar encontrar essas restrições, ok? Então você pode, por exemplo, só uma sugestão, né? Quando você soma aqui, ó, a terceira linha, né? Você acrescenta a segunda, você já elimina esse termo, tá? Você já pode tentar, tipo, escalonar, tá? E assim por diante, ok? Bem, e aí você vai acabar encontrando essas restrições.
Então, com isso, o seu vetor V3, né, que seria x, y e z, você tem agora x, o y é menos 2x e o z é x. Então, x em evidência ficaria 1, menos 2 e 1 para x diferente de zero. Um representante, tá? Agora eu vou, por exemplo, se eu pegasse um representante mais simples, 1, menos 2 e 1. Outro representante também, se eu fizesse, se eu fizesse x igual a 2, seria 2 menos 4 e 2, tá? Então, todos são vetores próprios, mas sempre um é múltiplo do outro, tá? Então, bem, esse aqui é o procedimento. Esse exemplo é um pouco mais extenso, né? Porque você está com o operador do R3 no R3. Então, o determinante fica maior. Contra as raízes é mais complexo, tá? É um pouquinho mais demorado o procedimento. Depois, para encontrar os vetores próprios, você tem mais vetores próprios para resolver, né? Os sistemas são de ordem 3. Então, tudo aumenta um pouco de ordem e tudo vai levar a um procedimento um pouco mais demorado. Mas bem, mas o passo a passo é o mesmo, o que vai aumentar são as contas, tá? Ótimo. Aqui, vamos ver mais esse exemplo. Então, agora, a gente considera essa matriz, tá? Menos 16, 10, menos 16 e 8. E aí, a gente vai, né, direto para a equação característica, tá? Equação característica. O que é que eu faço? Vou na diagonal principal, né? Ó, menos lambda igual a zero. Aqui, esse procedimento bem mais simples, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, fica menos 16 menos lambda vezes 8 menos lambda. Aí, menos, né? Aí você ia multiplicar 10 vezes menos 16, dá menos 160. Com outro menos fica mais 160, igual a zero. Desenvolve, né? Você vai desenvolver aqui tudo. Chega nessa expressão, você ajeita, né? O que tem lambda ao quadrado, o que tem só lambda, então esse com esse aqui, e esse com esse daqui que não tem lambda, você chega nessa expressão aqui, tá? Então isso daqui é o seu polinômio, tá? Seu polinômio característico. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar agora as raízes desse polinômio. Quando você faz o delta, né? Seu delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c, então ficaria 8 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, né? Nem apareceu aí, vezes o c, que é o 32, vai dar menos 64. Deu um valor negativo, certo? O que é que isso implica? Implica que o seu polinômio característico, ele não tem raízes, tá? Não tem raízes. Se o seu polinômio não tem raízes, então é porque essa sua matriz A não possui valor próprio, tá? Então, se não tem raiz, não tem valor próprio, ok? Se não tem raiz, o polinômio característico, então é porque essa matriz, ou o operador associado, não possui valor próprio. Se não possui valor próprio, não possui vetor próprio, tá? Então, você tem essa situação aí, ok? Então, você só continua, né? Você só tem o que fazer caso esse polinômio tenha raízes, né? Ou seja, que tenha vetores, valores próprios e, consequentemente, vetores próprios, tá? Se você não tem vetores próprios, então não tem mais o que fazer, tá? Então, aqui uma propriedade, certo? Que a gente tem a respeito desses vetores próprios e valores próprios, na verdade aqui sobre valores próprios, tá? Que é sobre matrizes semelhantes, tá? Sobre matrizes semelhantes. Também, o que são matrizes semelhantes, tá? Duas matrizes, elas são semelhantes quando, então, digamos que eu tenho aqui uma matriz X, certo? E eu tenho uma matriz Y, ok? E aí, elas são semelhantes
quando existir uma matriz M, tal que eu consiga escrever o seguinte, ó, y seja igual a m a menos 1 vezes x vezes m, tá? Então, duas matrizes semelhantes, elas são semelhantes quando existe uma outra matriz, né? Tal que eu consigo escrever desse modo. Então, aqui eu tenho M, né? E aqui eu tenho a matriz. Então, aqui eu tenho M e aqui eu tenho a inversa, tá? Então, quando eu tiver essas multiplicações aí. Essa minha matriz M também é o que a gente chama de matriz mudança de base, tá? Então, duas matrizes são semelhantes quando elas são as mesmas, apenas escritas em bases diferentes, certo? Então, elas são semelhantes quando isso acontecer. E aí, quando eu estou trabalhando com operadores, né? Então, a minha matriz X, ela pode estar representando a minha transformação linear em uma base. A minha matriz Y pode estar representando o mesmo operador, só que em outras bases, certo? Então, é justamente isso, né? Está representando o mesmo operador, só que escrito em bases diferentes. Então, pode estar acontecendo isso. Mas, o que esse resultado está dizendo é o seguinte, que independente da base que eu esteja utilizando, né, para representar esse meu operador, não importa a base que eu utilize, os autovalores são os mesmos, tá? Os vetores podem mudar, mas os valores próprios, os autovalores, né, os valores próprios, eles são os mesmos. Então, isso é bem interessante, né? Porque independente da base em que você esteja utilizando para o seu espaço, né, para o seu espaço V, então o vetor, o valor próprio, ele não muda, tá? Isso é muito, muito interessante mesmo. Então, bem, como que a gente pode verificar isso, certo? Então é o seguinte, o que é que você tem que olhar? Para você verificar que, então, só observando, né? Então, quando você tem isso, independente de qual seja a base que você esteja utilizando, né? Para B, então, B escrito numa base, ele é igual a B escrito, né? B escrito na base A, ele é semelhante a B escrito na base T escrito na base B, e aqui você tem a matriz, seria a matriz mudança de base, certo? Entre a base A e a base B. Bem, então, o que acontece, né? Para você verificar que eles têm os mesmos autovalores, né, ou valores próprios, então você tem que verificar, na verdade, que o polinômio característico é o que é o mesmo, né? Então, se o polinômio não muda, as raízes não mudam. Então, os vetores, os valores próprios, perdão, não mudam, tá? Então, como que você verifica isso? Então, isso daqui é o que se quer provar, tá? Se quer provar isso, que o determinante da T escrito na base A é a mesma coisa da T, do determinante da T na base A, tá? Então, a equação característica em relação à base B é a equação característica em relação à base A. Então, a gente sai de um e tenta chegar no outro, né? Então, você tem que o determinante aqui de T na base B menos lambda identidade, né? Você pode escrever ele como sendo na B menos na B menos, tá? Bem, o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar o seguinte, quem é T na base B, né? É M a menos 1, T na base A e M, né? Eu estou utilizando isso.
Estou utilizando essa expressão aqui, tá? E aí agora, quem é menos, né, lambda i? Então, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar lambda, quem é m a menos 1 vezes m? É a identidade, né? Uma matriz vezes sua inversa é a identidade. Então, eu vou escrever, né, aqui m a menos 1, certo? Vezes, aqui eu posso deixar a identidade ainda no meio, né? Porque a identidade não vai alterar em nada, certo? E isso daqui, ok? Então, nessa expressão aí, o que é que você pode fazer? Eu posso colocar em evidência esse m a menos 1 aí à esquerda e esse m em evidência à direita. Então, isso daqui ó, vai ficar determinante de m a menos 1, tá? Multiplicando quem? T na base A menos lambda identidade e aqui m, tá? Então, se você multiplica, né, isso daqui, que é o inverso de você botar em evidência, você observa que isso é verdade, o que foi escrito, tá? E aí, você usa aquela propriedade de determinante, né? Porque o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Então, isso daqui ó, é o determinante de a menos 1 vezes o determinante de t na base A menos lambda i vezes o determinante de m. Só que o determinante de m a menos 1, né, ele é igual a 1 sobre o determinante de A. Ou seja, esse você pode cancelar com esse, né? Ok? Então, no resultado final, você tem que isso vai ser o determinante de t na base A menos lambda i, certo? Que é o que você tinha aqui. Então, com isso, você mostra que a equação característica não muda. Então, consequentemente, o polinômio característico não muda. Se o polinômio característico não muda, as raízes não mudam. Então, matriz semelhante tem os mesmos valores próprios. E outro modo de você verificar é que, independente da base que você esteja utilizando para o seu espaço vetorial V, né, isso não vai alterar os seus valores próprios. Tá? Os vetores próprios, sim, podem alterar, mas os valores próprios não se alteram quando você alterar a base que você está trabalhando. Tá? Então, a gente diz que eles são invariantes à base, certo? Bem, e aqui a gente tem um exemplo, né, um exemplo bem interessante, que é o seguinte, dados, aqui não foi dado, você tem aqui uma transformação linear do R2 no R2, e ela não deu a lei de formação, tá? Só disse quem eram os valores próprios e os vetores próprios, e a partir daí determine essa transformação linear, tá? Então, é engraçado que você pode estar você tem um problema e você quer uma transformação linear que ela preserve, né, a direção de alguns vetores, né? Então, você está do R2 para R2 e aí você quer que essa transformação linear preserve duas direções específicas. Então, quando você diz isso, você consegue determinar quem é a sua transformação linear, tá? Então, aqui como é que a gente faz, certo? Aqui o lambda 1 está associado ao V1 e o lambda 2 está associado ao V2, certo? Então, com isso, né, o que é que a gente tem? A gente tem que o T de V1 é igual a lambda 1 V1. Isso é a definição de valor próprio e vetor próprio, ok? Ou seja, o que é que isso está te dizendo? Que o T de 1 menos 1 é igual a 2 vezes, né, 1 menos 1, ou seja, é 2 menos 2. Então, você sabe quem é o T de 1 menos 1.
E por outro lado, o t de V2, por ele ser vetor próprio associado ao valor próprio λ2, né? Então isso daqui é t de V2 é λ2 V2. Então é menos 1, 0. Isso daqui vai ser igual a menos 3, menos 1, 0. Ou seja, isso daqui vai ser 3 e 0, tá? Então observe. A partir desse momento, o que é que você tem? Você não conhece a sua transformação linear ainda, mas você conhece os seus valores sobre dois vetores, tá? Então, eu sei o valor dessa transformação t sobre o vetor 1 menos 1 e sobre o vetor menos 1 e 0, tá? O que é que a gente faz então? Aqui a gente já fez, quando a gente estava estudando transformação linear, alguns exemplos parecidos, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever x e y como combinação linear dos vetores que eu conheço, né? Sobre o qual eu conheço a minha transformação. Então eu vou escrever aqui como sendo um A, né? 1 menos 1 mais B, certo? Aí depois que eu conhecer quem é A e B, eu aplico o T, né? Então, bem, a priori o que é que eu tenho, né? Aqui vai ficar A menos A, aqui vai ficar menos B e 0. Então, aqui vai ficar A menos B e menos A. Então, esse daqui tem que ser igual a esse, primeira coordenada igual a primeira coordenada, então A menos B é igual a x, e aqui segunda coordenada menos A igual a segunda coordenada, que é y. Então, aqui, né, A e B, você vai encontrar a resposta dependendo de x e y mesmo, tá? Então, y é igual a menos A, né? E aqui, perdão, A é igual a menos y, né? Você quer encontrar A e B. E aqui, o seu B, né? B, ele vai ser igual a menos x, certo? Então, o seu B vai ser igual a menos x. Só que agora o A você já sabe quem é, né? É menos y menos x. Então, B é igual a menos y menos x. Okay? Então, você pode escrever x e y como sendo, quem é o A? É menos y, 1 menos 1. O B, então, o B eu vou botar assim, menos y menos x, vezes o vetor menos 1 e 0. E aí você aplica t agora, né? Quando você aplicar t, você vai aplicar t dos dois lados, né? Ok? E aí, com isso, né? O que é número, que no caso é isso daqui e isso daqui, que são números, né? Que aí ele vai estar funcionando como número. Ele pode sair, então vai ficar menos y, t de 1 menos 1. Aqui vai ficar menos y menos x, t de menos 1, 0. Vai ficar t só dos seus vetores, tá? Só que isso daqui, ó, é justamente o que você tinha antes, né? T de menos 1, isso aqui, ó, certo? Que então é 2 menos 2. Então isso daqui vai ser igual a menos y, 2 menos 2, mais, aí você vai ter menos y menos x, e o t de menos 1, 0, tá aqui, né? Que é 3 e 0. Quando você multiplica, né? Então vai ficar menos 2y, aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar menos 3x menos 3y e 0. Quando você soma, né? Então você vai ter o que? Menos 3x menos 5y, certo? E aqui 2y. Então, o t de x, y, né? É igual a menos 3x menos 5y e 2y, tá? Então aqui é a lei de formação, né, dessa sua
transformação linear, tá? E aqui você pode até verificar, né, se você realmente se você acertou, ok? Então, por exemplo, quando você faz t de V1, né? Ou seja, t de 1 menos 1, agora usando a sua expressão para t, né? Então vai ficar menos 3 vezes 1, menos 5 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1. Então isso daqui vai lhe dar o quê? Vai lhe dar menos 3 mais 5 e menos 2. Então isso daqui está dando 2 e menos 2, certo? E de fato, né, é o que acontece. E se você bota o 2 em evidência, ó, vai ficar 2, né? E aparece 1 menos 1. Ou seja, é o seu próprio vetor, ó, seu vetor próprio. E aqui aparece seu valor próprio, que era 2, tá? Então a resposta vai só até esse ponto aqui, mas daí você pode verificar. E da mesma forma, você pode verificar, né? Tipo, tirar uma prova com o V2 também, né? Deixa eu ver se a gente faz aqui nesse cantinho, ó. O t de menos 1 e 0, usando a sua definição ali, né? Vai ficar menos 3 vezes menos 1, que vai dar 3. E o que é y é tudo 0, então vai dar 0 e 0. Se você bota o menos 3 em evidência, né? Vai ficar menos 1 e 0. Então aqui, ó, você tem o seu vetor, que é menos 1 e 0. E aqui seu valor próprio, tá? Então esse também é interessante, né? Usa o fato de ter vetor próprio e valor próprio. Se determina a sua aplicação sobre esses vetores próprios. E aí você usa um procedimento parecido, né? Argumentos parecidos com o que a gente já tinha visto antes, para determinar a expressão para qualquer vetor x e y, certo? Também, se você agora, nesse exemplo anterior, né, você tinha dois vetores próprios. Um vetor, vamos só olhar aqui, era o vetor V1, que é 1 menos 1, e o outro era o vetor V2, que é o menos 1 e 0. Então, aqui era o V1, né, aqui era o V2. E aí, se a gente passa a considerar essa base, tá? Então, esses dois vetores, eles formam uma base. E se agora a gente passa a considerar P, essa base. Então, que base é essa? É uma base interessante, né? Essa é a base, ela é uma base formada pelos vetores próprios. Ok? Essa daqui é uma base formada pelos vetores próprios, né? No caso de T, que era dessa transformação aí que a gente queria trabalhar antes. Também, o que a gente faz, né? Vamos tentar olhar quem é T escrito nessa base, na base de vetores próprios, certo? Então, como é que a gente faz? Quando a gente quer calcular, né? A gente calcula quem calcula sobre T o primeiro elemento da base, depois escreve, né? Escreve como um vetor daquela base, o resultado. Então, eu vou pegar T de V1, né? O que é que dá? Qual é a conta, né? Então, isso daqui, como eu já sei, até que ele é valor próprio, então vai ficar 2 vezes V1, certo? E como que eu escrevo isso daqui, né? Como que eu escrevo isso na base P? Então, eu já tenho o vetor V1 aqui, né? Então, basta eu zerar o V2. Então, eu pego 0 vezes o V2, ok? Então, eu vou ter 2 vezes V1, né? É o que eu já tinha. E mais 0 vezes o V2. Basta fazer isso. E agora eu vou trabalhar com o V2, né? Aqui o V2
Como ele é vetor próprio, associado ao menos 3, então eu vou ter o menos 3 e o próprio V2. Como que eu escrevo isso daqui na base P? Eu já tenho ali o V2, basta então agora eu zerar o V1, certo? Então, ó, o V1 aqui eu vou zerar. Então, é 0 vezes o V1 menos 3, né? Menos 3 do V2. Então, ó, isso daqui está me dizendo que o T de V1 escrito, né, na base P, ele é igual a quem? 2, 0. E esse daqui, ó, é o T de V2 na base P é igual a 0 menos 3, certo? E aí, quando eu escrevo a minha matriz, né, ó, essa minha matriz aqui, ela é justamente, ó, a imagem do primeiro vetor, né, a imagem do segundo vetor, só que escrito nas bases, né? Então, na primeira coluna, quem é que está na primeira coluna? Esse vetor aqui, ó, tá? Quem que vai estar na segunda coluna? Esse vetor aqui, tá? Então, e esse procedimento a gente já viu, né? Quando a gente estava estudando as transformações lineares e suas matrizes. Então, o que é que você tem de interessante sobre essa matriz, tá? A matriz da minha transformação linear escrita nessa base P. Então, ela é uma matriz diagonal, certo? Ela é uma matriz diagonal e os valores que aparecem aqui, ó, né? Os valores que aparecem aqui, 2 e menos 3, são justamente os valores próprios, tá? São os valores próprios. Então, é uma vantagem você escrever essa sua transformação linear, né, na base dos vetores próprios, porque você consegue escrevê-la como uma matriz diagonal, que é muito simples, e você ainda conhece quem são os elementos da diagonal, que são os valores próprios, tá? Então a pergunta é, nesse caso deu certo, será que sempre funciona, né? Será que sempre eu consigo isso? E aí é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? É o que a gente vai ver na próxima aula, se isso daqui foi coincidência, tá? Ou se realmente sempre acontece, tá? Então, já um spoiler aí da nossa próxima aula. Então, obrigado pela atenção até aqui e até mais.